Oi pessoal do clube, tudo bem? Hoje vamos estar falando acerca da história bíblica de Ruth. Vamos ver as lições que nós podemos aprender, lições da vida de Ruth e de Noemi, lições bíblicas dessa história, desse livro, do livro de Ruth. Vamos ver como nós podemos ver Deus no livro de Ruth, onde Deus está, e também vou estar te indicando um livro sobre mulheres bíblicas e também um guia de estudos para você estar acompanhando o seu estudo do livro de Ruth. Então fica até o final que vai valer muito a pena. Sou a Lívia, sou a criadora do Clube do Aconchego de Deus. Esse lugar existe só para abençoar a tua vida. Eu venho com vídeos semanalmente para trazer inspiração, reflexão da palavra de Deus para a vida cristã. Eu tenho entrevistas aqui no canal, se você quiser ver, com convidadas especiais sobre temas também cristãos que vão abençoar e edificar a tua fé. E se é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de ativar o sininho, deixar o teu like, deixar o teu comentário e sinta-se muito bem-vindo. Então, gente, antes de começar a dizer as lições bíblicas que nós aprendemos no livro de Ruth, eu preciso começar por dar um panorama geral da história de Ruth. Então, Noemi era casada com Elimeleque e ela viver para Moabe. Saiu de Israel e foi para a terra de Moabe, porque estava havendo uma grande fome em Israel. Então as pessoas costumavam fazer essas migrações. Habitaram nessa terra durante muitos e muitos anos e lá os filhos de Noemi conheceram as suas esposas. Então uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, ambas moabitas. A terra de Moabe era uma terra idólatra, eles tinham vários deuses e, portanto, não era uma terra onde havia a crença, nem mesmo a adoração ao único Deus, Deus de Israel. A família de Noemi chega e começa a conviver e a ser meio que assimilada pelas culturas moabitas, né? A gente vê isso porque eles casam com mulheres moabitas e não com mulheres da terra deles. E nessa terra também Elimeleque, o pai de família, acaba por falecer e os dois filhos de Noemi acabam por falecer também. Então ela fica sozinha, uma mulher já de meia idade, suas duas noras, Orfa e Ruth, também elas viúvas, com seus mais novas, mas também elas viúvas, numa situação de vida difícil e complicada para mulheres viúvas naquela época, que não tinham como trabalhar, não tinham sustento, dependiam dos seus maridos e, portanto, as três ficam numa situação bastante difícil. E é aí que nós começamos a aprender as lições da história de Ruth e Noemi. Nesse período, Ruth está extremamente triste, Noemi também, né, pela situação que elas estão vivendo. Então Noemi decide voltar para a terra de Israel, pois ouve lá que a terra está saindo daquele período de fome, que Deus está abençoando e que então ela pensa, é hora de retornar. E quer despedir-se das suas noras para que elas vão continuar na casa dos seus pais, não é? E que possam, de certa forma, se casar, porque, como a gente já viu, né, nessa época era realmente algo que era necessário para garantir até o sustento das mulheres. Então ela despede-se delas e deseja a elas que elas se casem, que sejam felizes. Orfa, ao início, decide continuar com a sogra, apesar das dificuldades que a sogra terá pela frente na sua vida e não ter nada a oferecer, mas depois é convencida pela Noemi a abandoná-la, a voltar para a sua família. Contudo, Ruth mantém-se fiel a Noemi e, mesmo não tendo nenhuma contrapartida em manter-se ao lado de Noemi, Ruth mantém-se ao lado de sua sogra fiel. E a gente vê isso na passagem que está em Ruth 1, de 16 a 17. Eu acho uma passagem linda, falando da fidelidade de Ruth para com a sua sogra. Eu quero ler para você. Não me instes para que deixe e me obrigue a não seguir-te. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Então a gente vê o primeiro traço da personalidade, da característica de Ruth, que é louvável, que nós, como cristãs, podemos nos espelhar, podemos nos inspirar. Fidelidade em meio às dificuldades. Muitas das vezes nós estamos tentados, né, a deixar o barco, a abandonar o barco quando as dificuldades, as lutas da vida vêm. Mas Ruth foi fiel à sogra, manteve-se
ao lado dela, sem ter nenhuma vantagem, simplesmente por amor. Então, sejamos fiéis. Em contrapartida, nós vemos a atitude que se aflorou, né, do comportamento de Noemi em frente às dificuldades da sua vida. A gente pode ver quando ela e Ruth voltam a Israel, Noemi continuava murmurando contra Deus, contra a sua situação de vida. Embora ela considerasse Deus soberano sobre todas as coisas, ela meio que culpava Deus de tudo que tinha lhe acontecido. E a gente pode ver como no retorno delas, como a cidade inteira se comoveu, não é, com a situação delas, o retorno, etc. E como a própria Noemi encarou a situação dela em frente às dificuldades da vida. A gente vê no capítulo 1 de Ruth, de 20 a 21. Não é esta Noemi? As mulheres questionavam. De repente, ouvindo o seu nome, Noemi se lembrou da ironia daquele nome, porque Noemi significa agradável, significa adorável, e ela estava sendo tudo menos aquilo na sua vida. Então, agradável, indagou ela, é mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga. Conforme Noemi continuou a falar, a sua ira com Deus foi manifesta mais uma vez. Parti dessas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta com as mãos vazias. Ela meio que menosprezou, não se considerava de forma alguma ditosa, de forma alguma agradável, afortunada, pelo contrário, uma mulher amargurada pelas dificuldades, pelas lutas da vida. O que podemos aprender com Noemi? Primeiramente, a gente pode aprender a não murmurar, que a amargura não tome conta do nosso coração, que as dificuldades da vida não venham a retirar de nós a alegria de viver, a alegria de ver o lado bom. Às vezes nós concentramos tanto no negativo que nós não conseguimos ver o lado positivo. Por quê? Ela tinha devoção incondicional de Ruth. Ruth colocou-se ao lado dela para ajudá-la, uma mulher jovem, uma mulher que podia trabalhar, uma mulher que podia vir a casar-se, uma mulher que poderia vir a dar-lhe netos. E ela colocou tudo isso de lado e só conseguia ver as dificuldades. Então, primeiro ponto, aprender com Noemi. Não murmurar contra Deus. Então, essa é uma lição da história bíblica de Ruth e Noemi que nós, como cristãos, precisamos guardar. Ela tinha uma visão distorcida de Deus. Um Deus que amaldiçoa, um Deus que castiga, um Deus que tira o que nós temos de melhor. No caso dela era a família. Ela tinha essa visão distorcida de Deus. Ela só conseguia ver esse aspecto da sua vida que Deus tinha permitido e não visualizava nada mais. E ao termos uma visão distorcida de Deus, isso também reflete uma visão distorcida sobre nós e sobre o mundo. Ela via todas as coisas ao seu redor como sem sal, como insossas, como sem sabor, como amargura. Tudo para ela era amargura e ela mesma se considerava uma mulher amarga, porque ela mesma tomou esse nome, essa forma, essa distorção da sua personalidade, porque ela também tinha uma visão distorcida de Deus. Então, procuremos ver Deus como Ele realmente é, porque quando olhamos para Deus com a forma, com a visão bíblica de quem Ele é, com todos os seus atributos, de bondade, de justiça, de benignidade e tantas outras coisas que vão muito além das coisas que nós podemos vir a passar nesta vida, mas que são características e atributos eternos. Nós podemos ver realmente quem Deus é e através dessa visão nós podemos ver quem nós verdadeiramente somos, suas filhas. Então esse é o primeiro traço de lições que nós podemos adquirir na história de Ruth e de Noemi, nesse caso mais propriamente com Noemi. Um outro traço da vida de Ruth que nós podemos muito seguir, precisamos seguir nos dias de hoje, é sermos corajosas e batalhadoras, isso mesmo, trabalhadoras. Ruth chegou com Noemi e o que foi a primeira atitude que ela fez na cidade quando ela chegou? Não foi murmurar, não foi ir na onda de Noemi e reclamar da vida, se amargurar, não. Ela arregaçou as mangas e foi o quê? Foi catar sobras de espigas. Estava iniciando a época da colheita da cevada, uma época que havia muito trabalho na região. E o que ela resolveu fazer? No capítulo 2, versículo 2 de Ruth diz assim: Ruth, a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir aos campos apanhar espigas caídas, atrás de algum ceifeiro que me autorize a fazer isso. Respondeu-lhe Noemi: vai sim, minha filha. Ruth foi então para os campos e pôs-se a apanhar espigas que os ceifeiros deixavam cair. E aconteceu que foi parar no campo que pertencia a Boaz, um parente de Elimeleque, um parente de Noemi. Então, depois chegou Boaz, que vinha de Belém, e saudou os ceifeiros, e disse: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou aos encarregados dos ceifeiros: quem é aquela menina? E ele respondeu: é a jovem Moabita, que veio com Noemi, das terras de Moabe. Pediu-me licença para apanhar e levar as espigas
que ficavam para trás. Anda aí desde cedo de manhã, a não ser um pouco em que esteve a descansar em casa. Então a gente vê aqui o traço de Ruth como uma mulher trabalhadora, uma mulher que arregaça as mangas e vai, independentemente da situação que você esteja vivendo. Será que você tem aproveitado as oportunidades? Ela aproveitou uma grande oportunidade que tinha surgido na sua frente. Ela não tinha muito a que se apegar, mas ela pegou-se naquela oportunidade de pegar os restos, as sobras de que caíam enquanto os ceifeiros faziam a colheita. E isso foi algo que ela colocou num lugar e numa situação em que Deus iria abençoá-la. Ela foi parar, por casualidade, nas terras de Boaz, um parente de Noemi, rico e abastado. Então aí vem a outra parte, a outra lição que a gente tem a aprender. Sejamos corajosas, porque Deus irá nos abençoar mais cedo ou mais tarde. É um pouco do que Ruth recebeu da parte de Boaz. Vamos ver? Vamos ler o versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não precisas de apanhar espigas a outros campos. Não saias deste, chega-te às minhas ceifeiras. Repara em que parte do campo elas estão a ceifar e vai atrás delas. Eu dou ordens aos meus homens para não te incomodarem. Quando tiveres sede, vai beber as bilhas, onde eles bebem também. Ruth inclinou-se ao chão e perguntou a Boaz: por que motivo és tão generoso comigo, tratando-me como uma conhecida? Eu que sou uma estrangeira. Respondeu-lhe Boaz: já me contaram tudo o que fizeste pela tua sogra, depois que o seu marido morreu. Sei que deixaste teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e que vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor te pague o bem que fizeste. Que o Senhor Deus de Israel, de quem vieste receber proteção, te dê a recompensa que mereces. Então ela comeu e bebeu e se fartou e ainda pôde trabalhar livremente sem ser incomodada e recolher as espigas que ela precisava para alimentar a Noemi e a ela. Quando a gente se coloca numa posição honesta, uma posição de agarrar as oportunidades, uma posição de coragem, de trabalho, o Senhor nos abençoa e coloca na nossa vida pessoas que vão nos ajudar, que vão nos encorajar e, no caso de Ruth, muito mais, né? Já temos uma playlist com mulheres bíblicas inspiradoras aqui nos cards que você pode dar uma olhada. Dando continuidade aqui à nossa história, a gente também pode aprender uma lição muito importante da personalidade de Noemi. Quando Noemi soube que Ruth estava colhendo nos campos de Boaz e que tinha tido um tratamento tão caloroso, né, tão amigável da parte de Boaz, nos dá aqui uma grande lição. Vamos ver o que ela diz? Em Ruth 3, de 1 a 4. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a seio. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. E desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e descobrirás os pés e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Então, de certa forma, Noemi nos exemplifica a forma como Deus age por intermédio de ações humanas. Não devemos esperar passivamente que as situações ocorram. Quando a oportunidade se apresenta, devemos tomar a iniciativa. Então, o que Noemi propõe a Ruth é que ela tome a iniciativa e que vá falar com Boaz. Que espere o momento certo, se arrume, se vista, se perfume e vá falar com Boaz acerca da sua situação. E é isso mesmo que ela faz. E a gente vai ver como isso vai acabar mais pra frente. Mas se você ainda não deixou o like nesse vídeo, ó, tá na hora, hein? Não esquece, deixa agora pra não esquecer no final. Então vamos continuar. Antes de dar continuidade, eu preciso te explicar a lei do levirato. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas nas épocas do Antigo Testamento, na época de Ruth, existia essa lei, que era o seguinte: quando uma viúva perdia o seu marido, né, ficava viúva e não tinha filhos, era necessário que o irmão do falecido viesse a casar com aquela viúva para lhe suscitar herdeiros para o falecido. Ou seja, você casava com a sua cunhada, no caso, e ela teria filhos com você, mas os filhos não seriam seus filhos, seriam filhos do falecido, do seu irmão, no caso, para que ele pudesse ter a sua descendência e herdar da parte do falecido os bens, uma vez que a mulher não herdava. Então, isso foi o que aconteceu com Ruth.
Ela tinha como parente Boaz, né, era um parente da família, mas ele não era o primeiro parente, o mais chegado, o que poderia vir a casar-se com Ruth, ou seja, que tinha preferência no casamento com Ruth para suscitar descendência ao falecido de Ruth. Mas o que ela faz? Ela vai pedir a proteção de Boaz, ela vai pedir que Boaz intervenha na sua situação e que ajude para que ela possa, né, vir a casar-se. No caso, ela queria casar com ele, ela expõe a ele a situação, mas o que Boaz faz de forma muito inteligente? Ele fala que vai resolver a situação por ela e que vai falar com o parente mais próximo, aquele que é devido o casamento com Ruth. Ele conversa com o resgatador, que era assim chamado, mais próximo, e esse resgatador diz que não quer fazer esse... Ele queria ter as propriedades, não é, do falecido, queria herdar, mas não queria, poderia até casar com Ruth, mas ele não queria ter filhos com ela, não queria suscitar uma descendência que depois, ele queria ter filhos, mas ao suscitar uma descendência com Ruth, os filhos não seriam seus e ele não herdaria nada. A pessoa que casasse com Ruth não herdaria nada, mas quem herdaria do falecido seria os filhos. Então o resgatador mais próximo não quis a preferência, digamos assim, no casamento com Ruth. Então Boaz aceita, se coloca nessa posição de resgatador mais próximo, de casar-se com ela, dar total proteção a ela, gerar filhos ao falecido e deixar com que todos os bens do falecido venham a ser herdados pelo filho que eles viriam a gerar juntos. E é isso que acontece. Eles casaram, tiveram filhos, vieram a gerar Obed, que foi avô do rei Davi e também participou, não é, da ascendência real do próprio rei do mundo, de Jesus Cristo, uma vez que ele está na linhagem do rei Davi e logo na linhagem de Ruth e Boaz. E essas são algumas das lições que nós aprendemos com Ruth e Noemi. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho onde está Deus na história de Ruth e na história de Noemi. A gente vê que Deus é falado algumas vezes, em alguns momentos, mas a gente não vê Deus diretamente falando, não é? Então, eu queria dizer para vocês que na história de Ruth e Noemi, o que este livro aqui, que foi o livro que eu quero apresentar para vocês, é A Mulher que Deus Usa, da Alice Matthews, Mulheres do Antigo Testamento que ajudam na tomada de decisões. É um livro fantástico, fala de mulheres bíblicas, tem várias mulheres, eu vou referir algumas para vocês. Fala de Esther, Lia, Eva, Raabe, Débora, Ruth, Ana, Abigail, a viúva de Sarepta, Miriam, Esther, mulher de Provérbios 31. Então é um livro recheado de boas lições bíblicas de mulheres que vão nos trazer sempre formas e soluções para nos inspirar na nossa vida cristã. Então eu super recomendo, tá bom? Primeira coisa que a gente aprende, grande lição que a gente aprende sobre Deus na história de Noemi, é que Deus está no cotidiano das nossas vidas. Ainda que Ele não faça grandes milagres, coisas grandiosas, Ele continua soberano, Ele continua atuando na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, nas coisas simples. Ainda que nós não percebamos isso no nosso dia a dia, não venhamos a ver, né, coisas grandiosas. Aqui eu apontei o seguinte: podemos não ver coisas grandiosas ocorrendo, mas quando escolhemos o Deus da Bíblia, o extraordinário é a única consequência, a única resposta, o único resultado que cedo ou tarde se manifestará. E foi isso que aconteceu na vida de Ruth. Ela optou por seguir a Noemi, mas não só a Noemi, ao Deus de Noemi, e a servir ao Deus de Noemi. E portanto ela escolheu o Deus do extraordinário. E o Deus do extraordinário começou a atuar na vida de Noemi e de Ruth de uma forma tremenda, no cotidiano, no dia a dia, no natural. Não apenas no sobrenatural ele atua, mas no natural também. Ele deu provisão, ele deu segurança e proteção a Ruth e a Noemi através do casamento de Ruth com Boaz. Ele deu realização, uma vez que Ruth pôde gerar netos a Noemi. Ele deu essa maravilhosa realização a Noemi, uma mulher que já estava desesperançada da vida. Ela tornou a ser uma mulher adorável, uma mulher graciosa, uma mulher cheia de alegria e não mais aquela mulher amarga. Ele transformou as vidas de Ruth e de Noemi e os seus destinos no dia a dia, nas situações que foram ocorrendo no cotidiano das vidas delas. Então esse é o Deus extraordinário que nós seguimos. Se manifesta no dia a dia de nossas vidas. Não apenas isso, quando nós optamos por seguir a Deus, o extraordinário acontece
mais cedo ou mais tarde, seja na nossa descendência, seja na nossa geração ou na frente. O Deus do impossível, ele age de forma extraordinária também, porque ele suscitou a duas mulheres, duas viúvas, sem descendentes, sem filhos, completamente desprovidas de qualquer talento especial, uma grande bênção. Elas foram parte da geração, da ascendência, da genealogia do rei Davi e do próprio Jesus Cristo. Que grande honra, que grande graça o Senhor concedeu a essas duas mulheres viúvas tão simples. O último grande exemplo da manifestação de Deus no livro de Ruth é que tudo o que aparentemente parece um acaso, uma coincidência, na verdade são os propósitos de Deus ocorrendo nas nossas vidas. A gente vê que por acaso ela foi cair no campo de quem? No campo de Boaz. Mas isso não foi por acaso. Foi os propósitos e a soberania de Deus agindo, arquitetando todas as coisas para cumprir a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Como eu prometi, eu quero também indicar para vocês um guia de estudos do livro de Ruth, que é fantástico. Ele é segundo o método de estudo bíblico indutivo. Ele é do Ministério da Igreja da Lapa, do Benditas, e você pode adquiri-lo tanto físico quanto em PDF através do blog Benditas. Então dá uma corridinha lá, dá uma olhada que você vai ser muito abençoada por esse guia e vai te abrir a visão sobre a história de Ruth. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar uma olhadinha na nossa playlist para conferir os outros vídeos de outras mulheres bíblicas e suas lições para as nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!